Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero estar compartilhando com vocês neste dia uma palavra que está no texto de Mateus capítulo 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais ou rochas é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Este texto vai nos trazer algumas lições práticas para o nosso desenvolvimento espiritual e pessoal, para que possamos alcançar uma vida cristã abençoada. Mas antes, coloque uma palavra no seu coração. 1 Coríntios 14, 20, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. O que nós temos observado na atualidade é que o amor de quase todos está se esfriando. E nessa parábola, vemos Jesus justamente empregando uma ideia. A ideia do aqui e agora, para podermos chegar ao lá e ao então. Para fazer com que essas pessoas venham entender, compreender o quanto elas necessitam de um desenvolvimento pessoal, o quanto elas necessitam de um crescimento pessoal, o quanto elas necessitam se desenvolver espiritualmente, para que justamente não cheguem ao ponto de se esfriar. Temos constatado que muitas igrejas e muitos cristãos estão de fato frios espiritualmente para as coisas de Deus. Vemos igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus se esvaziando, outras fechando, e muitos cristãos se afastando da comunhão com Deus, porque estas pessoas estão em busca das demais coisas e não de Deus, e por isso não desenvolvem, não crescem, não são transformadas. Quando nós analisamos esse texto, Jesus justamente está dizendo o seguinte: não existe pessoas iguais. Apesar da palavra de Deus ser ministrada para todas do mesmo jeito, cada um vai absorver esta palavra de maneira diferente. Vai depender dos seus interesses, vai depender da estrutura emocional, vai depender das convicções de fé que este indivíduo tem. Vai depender como esta palavra chega no seu íntimo, como ela toca o seu interior,
de como ela age quando esta palavra chega até a sua vida. Todos são diferentes. Por isso, nós necessitamos entender que necessitamos nos desenvolver espiritualmente, nos desenvolver pessoalmente, buscar um crescimento. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. É o nível de profundidade que você tem com Deus e com a sua palavra. É isso que vai fazer diferença na sua vida e que pode interferir na sua vida positivamente ou negativamente. Nesta parábola, nós vemos justamente Jesus mostrando que Ele é o semeador. A semente, a sua palavra, e cai em diversos tipos de solo. E o Senhor coloca 4 tipos de terra que este solo cai, que essa semente cai. 4 tipos de pessoas que têm diferentes experiências. 4 tipos de manifestações de fé que desenvolvem, que dão frutos de forma diferente. Porque tudo vai depender de como esta palavra está fazendo efeito na tua vida. Depende de quem ouve. E a partir daí, fazemos escolhas. E a primeira lição que nós temos para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual, é entender que nós não podemos desenvolver o primeiro tipo de solo, que é aquela semente que cai ao pé do caminho, que simboliza a fé inconstante. Aquela semente que cai à beira do caminho, que é o indivíduo que muitas vezes não sabe o que quer, que é um indivíduo que não cresce, não germina. Pessoas com fé inconstantes são aquelas pessoas que não entenderam, não compreenderam a palavra de Deus na sua profundidade. Existe uma diferença gigantesca entre ouvir e o entender. Pessoas de fé inconstante são aquelas que ficam circulando em volta de Deus, mas não se aproximam de Deus, porque estão com o seu coração endurecido, não reconhecem a voz do Senhor. Podem até aparentar ser cristão, mas o seu interior está vazio. Não entendem a palavra de Deus na sua profundidade. Pessoas de fé inconstante são aquelas pessoas que estão num nível de batalha mental enorme. Por quê? Porque essas pessoas ouvem a palavra, mas qualquer pensamento que contraria a sua fé, eles abandonam a palavra. Eles não conseguem se firmar, eles não conseguem se disciplinar, vivem de um lado para o outro. E a parábola do semeador quer também nos mostrar o passo a passo de ser cristão, do nosso desenvolvimento. Precisamos entender, precisamos enxergar nesse dia se talvez não estejamos sendo inconstantes na fé. Porque as pessoas inconstantes desanimam com muita facilidade. Porque as pessoas inconstantes, de um dia para o outro, abandonam a sua fé, desanimam com a igreja, começam e não terminam, não têm firmeza. Para o seu desenvolvimento espiritual e pessoal, você não pode. Primeiro estou dizendo que você não pode desenvolver. É uma fé superficial.
que são aquelas pessoas, que aquela semente que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, até cresceu, mas não tinha raiz, não se aprofundou. São pessoas que começam com entusiasmo, mas logo quando as coisas se tornam difíceis, elas abandonam a vida de fé. São essas pessoas que a fé dela é superficial, não se sustenta. A característica mais evidente de quem desenvolveu uma fé superficial é que ela é extremamente emocional. Ela é impulsionada apenas pelas emoções. E sabemos que as nossas emoções podem nos iludir. A nossa fé não pode ser dirigida por impulsos emocionais, e sim por convicções. E esse tipo de fé busca apenas a satisfação pessoal e não o seu desenvolvimento espiritual e pessoal, pois buscam apenas experiências que atinjam as suas emoções e não experiências que fortaleçam a sua fé e as suas convicções. E aí, quando vêm as tribulações, quando vêm as tentações, acabam abandonando o barco, porque a sua fé é superficial. Ele até recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração, porque quando as adversidades aparecem, logo elas esquecem a palavra do Senhor e se prostram perante o problema. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma fé que justamente seja firme, forte, convicta e tenha raiz, aprenda a suportar as pressões, porque elas vão passar. Aprenda a resistir diante de todas as circunstâncias contrárias, porque com Deus você consegue vencê-las. Não tenha uma fé superficial, uma fé apenas de momento. Se nós queremos desenvolver a nossa vida espiritual e a nossa vida pessoal, não podemos. Primeiro eu estou dizendo que nós não podemos ter uma fé mundana. É aquela semente que caiu entre os espinhos. Elas crescem, mas são sufocadas. Jesus disse que essa situação assemelha-se daquela pessoa que escuta a palavra de Deus, porém não tem comprometimento nenhum com Deus. O seu comprometimento maior é com o mundo. Por isso que chama-se de uma fé mundana, que é aquela fé contaminada, manchada pelos compromissos que o indivíduo mantém com o mundo e não com Deus. É esse ouvinte que tem tantos interesses na vida, mas os seus interesses não são de crescimento, de desenvolvimento pessoal e espiritual, mas é apenas para satisfazer o seu ego. É a característica hoje da vida moderna, que é cada vez mais cheia de coisas e vazias de Deus. Essa fé mundana detesta o crescimento, detesta o desenvolvimento. Eu quero que uma coisa fique muito clara. Não existe nenhum erro em querer coisas boas, em querer um emprego bom, em querer melhorar na vida. Não é errado desejar essas coisas. O erro está sendo feito quando nós não entendemos o que é prioridade. E nessa passagem, Jesus fala sobre o poder que pode existir nas coisas que guardamos no nosso coração.
Mas aquele que tem esta fé mundana, o seu interesse e a sua ambição são apenas nas coisas do mundo, toma um grande espaço no seu coração. Quem tem esse tipo de fé, se é que podemos chamar assim, que é uma fé dividida, estão sempre colocando questões profissionais, pessoais e materiais acima das coisas de Deus, acima do dever de servir a Deus. Acima do dever que está servindo ao Senhor. A fé secular gera pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. A fé secular faz com que homens amem mais o mundo do que a Deus. Portanto, essa fé secularizada, mundana, comprometida com o mundo, afasta o homem de Deus. E tem muita gente que tem mais compromisso com coisas do que com Deus. Não inverta as prioridades. Se você quer crescer pessoalmente e espiritualmente, saiba o que é prioridade na sua vida. Mas eu quero pensar você como quarto tipo de solo, que é a terra boa, que é a que produz frutos. Essa última semente que cai nessa terra boa, e essa semente cresce, produz. E essa semente que cai nesta boa terra, e essa boa terra produz esse fruto, representa justamente uma fé transformadora, multiplicadora, salvadora. Representa a pessoa que compreendeu a palavra, que entendeu que precisa seguir a Cristo até o fim. Pessoas que escutam a palavra de Deus e entendem e desejam viver esta vida cristã na sua totalidade, e desejam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e desejam se desenvolver pessoalmente e espiritualmente. É a fé multiplicadora que cai na terra boa. É um coração que está aberto e sensível à voz de Deus. São pessoas que não querem viver a mesmice, querem se desenvolver, querem crescer, querem amadurecer, querem viver intensamente esta fé com Deus, como fez Zaqueu, que desce de uma árvore e abre a porta da sua casa para Cristo entrar, porque ele queria ser transformado. Ele cansou de levar a mesma vida, ele queria uma vida transformada. A fé multiplicadora é aquela fé que leva o indivíduo à transformação. A fé multiplicadora, a fé salvadora, é aquela que não deixa com que o indivíduo se limite, que não deixa com que esse indivíduo se acomode, que faz um cego gritar em Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É aquela fé que faz uma mulher com hemorragia desejar tocar em Jesus para ser curada. É aquela fé que faz o homem mais pecador abandonar o seu pecado e ter fome e sede da palavra de Deus. Pessoas que querem se desenvolver espiritualmente e pessoalmente, e querem alcançar o crescimento. É aquela pessoa que a palavra de Deus atingiu o seu coração. São pessoas que apresentam algumas características. E essas características você também tem que desenvolver para que você possa ter uma vida pessoal e espiritual em abundância. E que características são essas? Primeira característica: firmeza em suas decisões de fé. Não podemos ser inconstantes. Não podemos ser tomados por qualquer pensamento, qualquer voz que contrarie a nossa fé ou contrarie a palavra de Deus, nós deixemos ela entrar no nosso coração. Não podemos ter uma fé inconstante que não se consegue se firmar, se disciplinar. Vive de um lado para o outro.
surgem muitas vozes que incitam as pessoas a largar, a abandonar o caminho. E essas vozes dizem-nos que uma vida sem compromisso, sem fundamento, sem princípio é que é feliz. Portanto, não é isso que nós vemos. Para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós venhamos desenvolver-nos espiritualmente e pessoalmente, é preciso ter firmeza em nossas decisões. Assim como Daniel, que tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Ninguém consegue crescer se não sabe para onde quer ir. E se você quer crescimento na sua vida, se você quer desenvolver a sua vida pessoal e espiritual, tenha firmeza nas suas decisões de fé. Segundo, se você quer realmente desenvolver-se, tanto pessoalmente como espiritualmente, tenha profundidade no seu relacionamento com Deus e com a palavra. Esse tipo de pessoa que ouve a palavra com alegria, mas a palavra de Deus dura pouco em seu coração, ela não vai conseguir se desenvolver. Porque qualquer vento vai a derrubar. Porque qualquer contrariedade vai tirar ela do foco. Porque ela não tem relacionamento profundo com Deus e nem com a sua palavra. Porque quando as adversidades aparecerem, quando as dificuldades chegarem, ela vai justamente querer abandonar o caminho. Quando as adversidades chegarem, ela logo vai se esquecer da palavra que foi ministrada no seu coração e vão cair diante dos seus problemas. Mas, meu amigo, minha amiga, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você mergulhar nas águas do Espírito, quanto mais você ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus e com a sua palavra, mais você sairá forte, mais você será fortalecido, mais você terá forças para enfrentar qualquer situação, porque a ventania e a tempestade pode vir, mas elas vão passar. Porque você anda pela fé, porque você anda pelo conselho de Deus. Se você quiser se desenvolver espiritualmente e pessoalmente, deixa eu te dar um terceiro conselho. Se você quer ser essa terra boa, busque as coisas do alto, busque as coisas de Deus. Em nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, temos que andar pelo que cremos e não por aquilo que vemos. Temos que buscar primeiro as coisas de Deus. Temos que agradar a Deus e não ao mundo. Dê prioridade a Deus. Deixa eu dizer algo muito forte para você. Não faça nada e nem ninguém prioridade na sua vida quando você é opção apenas. Deus não te faz como opção. Deus não te vê como opção. Deus te vê como prioridade. Não inverta os valores. Se você quer crescer na graça, no conhecimento, se você quer desenvolver a sua vida pessoal e espiritual, busca primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você necessita. Então apenas entenda e coloque como prioridade Deus na sua vida. Porque quando você fizer isso, você vai crescer. Você vai desenvolver-se. O crescimento é a evidência de uma vida plena com Deus. Você planta uma semente no solo, então ela cresce e dá muitos frutos. Essa é a natureza também da vida cristã.
vida é essencialmente definida pela dinâmica do nosso desenvolvimento, pela dinâmica do nosso crescimento. Onde há crescimento, há vida. E Deus nos chamou para frutificar. Deus nos chamou para multiplicarmos. Deus nos chamou para sermos uma terra boa. Jesus quer participar dos teus problemas. Jesus quer participar das tuas dificuldades. Jesus quer participar da tua vida. Mas para isso, se torne uma boa terra. Tenha o desejo de se desenvolver, de crescer, de amadurecer. Confie no Senhor e entregue tudo a Ele. Alguns estarão com o coração tão endurecido que não deixarão com que a palavra de Deus entre. Outros receberão com alegria, mas nas primeiras dificuldades esquecerão delas. Outros receberão a palavra, mas estão divididos entre Deus e o mundo. Mas outros receberão essa palavra e multiplicarão. Receberão essa palavra e darão frutos. Não desistindo da fé nos momentos de tribulação, não abandonando a fé nos momentos de perseguição, não abandonando a fé nos momentos de dificuldade, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o nosso coração está preparado para receber a palavra de Deus, é aí que nada, absolutamente nada, pode ir contra nós. As aflições da vida sempre estarão presentes, mas a presença e o poder do Senhor é maior do que todas as coisas. Deus nos chamou para crescer, para florescer, para desenvolver. Porque aonde há crescimento, há prosperidade. Decida hoje ser uma boa terra. Decida hoje se desenvolver. Sabe por quê? Porque mais é o que está conosco do que o que está contra nós. Saúde e paz, Brasil.